Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E hoje a gente vai fazer a tier list das meninas sobre quem são as lutadoras mais forçadas da WWE. Antes da gente começar o vídeo, eu vou definir os termos novamente, né? Eu defini no outro vídeo dos meninos, mas é bom a gente definir e demonstrar e falar por que a gente vai colocar alguém como sendo forçado. Existem três definições possíveis sobre o termo que muitas vezes as pessoas discutem porque um está usando uma definição e o outro está usando outra definição. A primeira definição é de um lutador que ele é constantemente colocado com oportunidades de título ou colocado como campeão, mesmo sem merecer. Então, é aquele lutador que, por algum motivo, seja porque é ruim de microfone ou geralmente porque é ruim no ringue, ele é colocado como campeão ou como desafiante ao campeão. Então, isso seria um lutador forçado. Seria a tradução do termo overpushed nos Estados Unidos. Seria a pessoa que é muito empurrada pela companhia. Na verdade, a segunda definição seria o lutador que não perde nunca, né? Então, a WWE, mesmo aquele lutador, ele poderia estar elevando outros lutadores, mas a WWE vai e sempre coloca ele vencendo lutas, então esse seria um lutador forçado. A terceira definição é o lutador que vence e vence títulos sem isso ser realista. E aí a gente está falando muito de lutadores que ou são muito ruins no ringue, ou que, e principalmente lutadores que não têm estatura. E às vezes são colocados em disputas que realisticamente eles não deveriam vencer. Então, por exemplo, uma luta entre Rey Mysterio e Brock Lesnar, você botar o Rey Mysterio vencendo em 1 minuto. Ou, por exemplo, como a gente viu na WrestleMania 41, o Jey Uso derrotando o Gunther com um mata-leão, que foi um finalizador que ele nunca usou, fazendo o Gunther bater em apenas 3 segundos. Isso eles até corrigiram depois na luta que eles fizeram no dia 9 de junho. Então, a gente tem essas três definições: lutador que é colocado no main event, colocado sempre para desafiar pelo título, mesmo não merecendo; lutador que constantemente vence, dificilmente perde, um lutador protegido; e um lutador que realisticamente não deveria estar vencendo, não deveria estar disputando títulos, seja porque é ruim no ringue, ou porque tem baixa estatura, ou porque a diferença é muito grande. Tá? Então a gente vai entender que esse também é um lutador forçado. E quando a gente colocar as lutadoras nas suas listas, a gente vai estar dizendo exatamente em que categoria cada uma delas se encaixa, beleza? Então nós vamos começar com a Asuka. E as categorias são: o Hogan teria inveja, ou seja, uma lutadora muito, muito, muito forçada. Uma lutadora forçada, ou seja, que por algum desses motivos e rankings e definições que eu falei, seria considerada forçada. Uma lutadora que tá bom como está, ou seja, a gente não mexe, a gente tá gostando do jeito que ela tá sendo colocada no card. Uma lutadora que podia ser mais forçada, ou seja, uma lutadora que podia ser mais empurrada, ser elevada até o topo da companhia. E uma lutadora que, por favor, force agora, ou seja, aquela lutadora que a gente quer que seja colocada no topo, que tá marcando bobeira, a WWE tá marcando bobeira de deixar ela onde ela está, beleza? Vamos começar pela Asuka. A Asuka, ela acabou de voltar de contusão para a WWE, ela está no cenário de duplas, e eu acho que ela podia ser mais forçada, apesar de ela ser uma ex-campeã da WWE. Eu acho que ela merece estar no topo, eu acho que ela merece ganhar pelo menos mais 1 ou 2 campeonatos da WWE, então eu acho justo, eu acho que a Asuka podia ser mais forçada. A Bayley, por favor, force agora. Eu gosto muito dela, no ringue, eu gosto da persona dela, eu acho que ela cresceu bastante desde que ela surgiu da NXT, eu gosto muito da Bayley. Eu acho que eu entendo ela estar sendo utilizada no cenário do Campeonato Intercontinental para ajudar a elevar a Lyra Valkyria, mas eu gostaria de também ver a Bayley mais 1 ou 2 vezes como campeã mundial, e eu acho que seria muito bom ver a Bayley lá em cima. Becky Lynch. Bom, Becky Lynch, o Hogan teria inveja, né? Não é à toa que o pessoal chama de Becky Hogan, mas não é no sentido de que ela sempre vence, não é no sentido de que ela não merece, mas é no sentido que ela teve muitas oportunidades ao longo da sua jornada de ser campeã. Hoje em dia, ela não se enquadra tanto nessa categoria, porque ela não está disputando o campeonato mundial, ela está disputando o campeonato intercontinental, ela é a atual campeã intercontinental e está atuando para elevar a Lyra Valkyria, tá? Mas ela já teve muitas oportunidades na carreira,
Venceu algumas lutas contra algumas grandes lutadoras que você olha assim e fala, bom, isso aqui realisticamente não deveria ter acontecido, como quando ela venceu a Ronda Rousey no WrestleMania 35, mas eu gosto muito da Beck, gosto muito dela mesmo, gosto dela, e eu acho que ela mereceu todas as conquistas que ela teve, mas o Hulk Hogan teria inveja porque ela teve muitas oportunidades, até main event da WrestleMania ela fez, né, o WrestleMania 35 que a gente falou, que ela ganhou da Ronda Rousey. Mas eu acho que a Beck, ela merece. Ela merece tudo que ela conquistou. A Ivy Nile, sinceramente, tá bom como está, porque ela, como NPC, ela não tem muita coisa a acrescentar. Ela tem uma boa qualidade no ringue, mas personalidade zero. Então, por mim, ela fica onde tá. E o Sky, vamos começar com a polêmica, né? A Io Sky, pra mim, ela é forçada, tá? No sentido de que ela, apesar de ter todos os predicados pra ser campeã, eu acho que nessa rivalidade dela com a Rhea Ripley esse ano, ela já poderia ter trocado o título com ela, tá? Eu acho que a Io Sky, ela tá tendo um reinado assim meio estranho, ela mal luta. E assim, eu entendi a vitória dela na WrestleMania, tá? Eu acho que ela poderia estar lutando mais vezes, eu acho que ela poderia, de repente, ter trocado o título. Uma vez eu acho que não teria sido um grande problema. Troca o título com alguém, perde o título, ganha de novo dali a um mês e tal, e eu acho que teria sido justo com ela. Mas ela já teve outras oportunidades no passado, ela já foi campeã da WWE, e eu acho que tem outras lutadoras aí que poderiam ter chances por esse campeonato. Então, nesse sentido, eu acho a Io Sky um pouco forçada. Não é muito forçada, não é pela questão de habilidade, não é pela questão de que ela vence muito, é no sentido que ela já teve muitas oportunidades. Por isso que é importante a gente definir essas definições, definir essas definições ficou feio, né? A gente esclarecer essas definições para que a gente possa colocar as lutadoras na prateleira certa. Kairi Sane, por favor, force agora. Uma das minhas lutadoras favoritas da WWE. Luta pra caramba, nunca teve oportunidade de nada, cara. Só ganhou luta de dupla. Por que essa menina não ganhou pelo menos o campeonato intercontinental, o campeonato dos Estados Unidos, cara? Outras lutadoras vieram vieram depois dela pra companhia e já ganharam um monte de coisa. Não dá pra entender, assim. A WWE precisava investir nela. Ela tem uma boa persona. Ela é uma excelente lutadora. Gosto muito dela. Pô, WWE, por favor, force a Kairi Sane agora. Kiana James, ela acabou de voltar pra companhia e, cara, ela voltou num segmento de bastidores, né, cara? Não teve direito nem a falar, teve direito nem uma entrevista. WWE, a menina acabou de voltar, dizem que ela é boa. Podia ser mais forçada, né? Pelo amor de Deus, dá uma chance da menina. Poxa, fizeram a mesma coisa com o Austin Theory, ficou batendo boca com o Grayson Waller nos bastidores, ele simplesmente sumiu. O Grayson Waller tá numa história com o New Day agora e o Austin Theory, coitado, foi chutado pra escanteio. Não vamos fazer a mesma coisa que a Kiana James lutou no main event, né? Então, WWE, vamos dar uma forçadinha na Kiana James, vamos ver se ela consegue aparecer aí. Liv Morgan, pra mim, é uma lutadora forçada, tá? Ela é uma lutadora forçada no sentido de que ela também já teve várias oportunidades. Foi campeã durante quase o ano inteiro de 2024. Eu entendo que era um momento que ela precisava carregar a companhia, mas ela tá voltando agora em 2025 e muita gente já tava querendo que ela fosse campeã mundial de novo, mas é aquele negócio, se você argumenta que a divisão ela precisa de pessoas novas no topo, por que Liv Morgan que já foi campeã? Por que não alguém que ainda não foi? Então, é o mesmo argumento, sabe? E a gente vai falar sobre a pessoa que vocês estão pensando daqui a pouco. Então, a Liv Morgan é um pouco forçada. Ela já teve suas oportunidades. Se for para dar oportunidade para outras lutadoras crescerem, aparecerem e se tornarem campeãs, eu acho que a Liv Morgan poderia ficar ali. E acho que ela estava caminhando para isso, né? Ela estava caminhando para fazer uma fieldzinha ali com a Alexa Bliss e a Charlotte Flair. Aí a Liv acabou tendo essa contusão. Acho que quando ela voltar, ela vai fazer uma field com a Roxanne e com o Judgment Day. Vamos ver. Eu acho que vai fazer bem para ela ficar um pouco ali nos bastidores, não nos bastidores, mas sem lutar pelo título, né? Lara Valkyria, eu acho que tá bom como está, tá? Eu acho que a construção da WWE, da Lara Valkyria, tá muito boa. A Lara subiu, ela começou de baixo, lutando contra as lutadoras do lower card, criaram um campeonato intercontinental, acho que muito em função dela, porque a WWE queria
elevar a Lyra Valkyria aos poucos, e aí o campeonato intercontinental, da forma como foi criado e da forma como foi implementada, foi perfeito para isso. O início do booking dela foi um pouco forçado no sentido que ela não perdia. Ela não perdia. Mas nessa field com a Becky Lynch, e hoje a Becky Lynch é a campeã intercontinental, a Lyra se elevou muito. E aí nas derrotas, a Lyra se elevou muito, demonstrou um grau de personalidade meio irascível que tá cheirando a um heel turn, e isso fez muito bem a ela. Então eu acho que essa construção da WWE que tá fazendo com a Lyra tá sendo muito bom. E por mim, eu acho que tá bom como está. Eu acho que a WWE tem que continuar com esse slow burn dela, fazendo ela crescer aos poucos, e daqui a pouco aí sim ela sair desse cenário do campeonato intercontinental e partir para um campeonato principal. Maxine Dupri. Cara, eu vi uma luta dela recentemente no Main Event, por acaso. De vez em quando eu tô dando uma olhada no Main Event, assim, só pra ver como é que o pessoal tá lutando. E eu confesso que eu gostei da luta da Maxine, assim. Claro, não foi assim essa maravilha, mas ela cresceu, né? Eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais forçada no sentido de ter mais oportunidades de lutar. De vez em quando ela só tá aparecendo nos bastidores, no Monday Night Raw, falando ali com o Tozawa e com a Natália. Eu acho que a WWE podia investir mais em mostrar a Maxine lutando nos shows e tudo mais. E eu acho que ela poderia fazer fields muito boas com lutadoras do lower card, talvez que estejam subindo. Eu acho que ela poderia se apresentar ali. Eu não vejo um grande problema, o público gosta dela, então eu acho que a WWE podia dar uma forçada na Maxine Dupri. Mesmo caso da Natália, tá? A Natália é uma das melhores lutadoras da WWE no ringue, ela demonstrou isso na luta classificatória pro Queen of the Ring. Eu acho que ela lutou no Money in the Bank também. E, cara, ela demonstrou qualidade. É impressionante que a WWE não usa mais a Natália. Ela continua contratada, ela continua aparecendo, agora incluída nessa história da Alpha Academy, né? E ela simplesmente não é usada, ela só é utilizada em lutas de múltiplas mulheres, classificatórias de alguma coisa. E isso é muito triste, eu gosto muito da Natália, sempre gostei dela como lutadora, desde quando ela veio com a Heart Dungeon pra WWE, então eu acho que a WWE podia forçar ela um pouquinho mais. Raquel Rodrigues, por favor, WWE, force agora. Essa mulher, como vilã, está um espetáculo. Ela tem tamanho, ela tem força, ela tem aura, ela tem personagem, ela tem microfone. Essa é uma lutadora que eu acho que merece muito a oportunidade de lutar por um campeonato principal. Ela tá presa ela estava presa como coadjuvante da Liv Morgan. Agora que ela se aliou com a Roxanne Perez, ela tá brilhando um pouco mais, e eu acho que a WWE podia investir nessa persona vilanesca, gigante, monstruosa da divisão feminina, e investir muito nela. Eu gosto muito da Raquel Rodrigues, tô gostando muito dessa persona vilanesca dela, e eu queria que a WWE desse essa chance para ela, pelo menos ali no mid-card, ela ganhar o cinturão do mid-card, ali o campeonato intercontinental, e aí depois subir para um campeonato principal. Eu acho muito justo com a Raquel. Agora, vamos para Rhea Hogan, né? Como vocês gostam de dizer, né? Muito bem. Esse foi o motivo pelo qual eu fiz esse vídeo dos homens, tá? Foi por causa da grande discussão que aconteceu nos vídeos que a gente fez recentemente da Rhea Ripley, e aquele vídeo que eu falei que eu queria muito a Rhea e a Io, e as enquetes que a gente fez perguntando se vocês achavam que a Rhea Ripley deveria estar no topo ou abrir espaço para outras lutadoras e tudo mais. Ok, vamos à minha opinião sobre ela. A Rhea Ripley, o Hulk Hogan teria inveja. Tá? Teria inveja por quê? Porque a Rhea Ripley hoje é a face da divisão feminina. Essa é que é a verdade. A Rhea Ripley hoje é o Hulk Hogan da divisão feminina da WWE. Tá? E se vocês quiserem chamar ela de Rhea Hogan nesse sentido, fiquem à vontade. É um adjetivo justo para Rhea Ripley. Porém, eu entendo que, apesar de o Hulk Hogan provavelmente ter inveja do quão forçada que ela é, eu acho que a WWE ainda deveria investir nela como a face da companhia. Só que
Eu colocaria ela como a campeã dominante e elevaria outras lutadoras para derrotá-la, assim como a WCW fez com o Hulk Hogan vilão. Ou seja, eu acho que a melhor forma de rejuvenescer a imagem da Rhea Ripley e assim fazer com que ela continue à frente da companhia seria tornar ela numa vilã, mas ainda assim quebrando o kayfabe e atuando em prol da companhia. É difícil de fazer isso? É, mas o John Cena tá fazendo. Se o John Cena pode fazer, a Rhea Ripley pode. E aí, nesse sentido, ela ajudaria a elevar muitas lutadoras que ganhariam a adulação do público porque elas finalmente destronaram a Rhea Ripley, a Rhea Hogan. Então, nesse sentido, sim, a Rhea Ripley daria inveja ao Hogan por causa de todas as chances que ela teve, as histórias que muita gente fala assim, poxa, mas por que ela ganhou essa chance de disputar o título? Cara, ela ganhou essa oportunidade não foi por causa dela, foi porque o roteiro da WWE assim quis, foi porque o Triple H escolheu botar ela para ter essa opção. As pessoas às vezes se confundem na kayfabe e jogam a culpa nela e ela não tem culpa de nada. Quem tem culpa é o Triple H que fez o roteiro. Agora, eu entendo que ela poderia ainda assim ser utilizada no topo da companhia para ser a pessoa que as outras irão destronar. E eu acho que isso ajudou muito a Io Sky. O fato da Io Sky ter destronado a Rhea Ripley ajudou muito no carinho, na adulação que os fãs têm pela Io, porque identificam ela como aquela ultimate underdog, aquela lutadora que é a zebra que vai lá e detona com a campeã estabelecida, forte, potente, que a companhia quer empurrar. Então essa seria a minha posição de como manter a Rhea Ripley como a face da divisão feminina e ainda assim ajudar ela a elevar e colocar outras lutadoras nessa posição, tá? Roxanne Perez pode ser mais forçada, eu acho que ela tem os predicados para ser uma estrela da companhia no futuro. Não gosto dela como campeã de duplas, sinceramente. Eu acho que o campeonato de duplas, na minha opinião, o campeonato de duplas femininas deveria ser para juntar lutadoras do lower card para elas parecerem mais. E a Roxanne Perez, ela devia estar lutando pelo campeonato secundário nesse momento, pelo campeonato intercontinental. Essa é a minha opinião. Scarlett, ela pode tá bom como ela está, ela é uma manager, então não tem muito o que falar. Stephanie Vaquer. Hogan teria inveja. Polêmico, né? Gente, a Stephanie Vaquer acabou de subir da NXT. Ela foi campeã da NXT, ganhou os 2 cinturões da NXT, subiu pra NXT, quase venceu a Io Sky 2 vezes, lutou no main event direto. Ela subiu e já foi jogada pro main event, tá fazendo luta com a galera. Já tem uma luta pelo campeonato mundial no Clash in Paris, porque ela ganhou o Battle Royal no Evolution. Mega forçada. Assim, Hogan teria inveja por causa da oportunidade que ela teve vindo do nada. Isso significa que ela não mereça isso? Não. Não significa. Eu acho que a Stephanie Vaquer ela tem todos os predicados para ser uma estrela da companhia no futuro. Mas a ascensão dela foi absurdamente forçada. A WWE ela não construiu a personagem da Stephanie Vaquer como construiu, por exemplo, está construindo a da Roxanne Perez, a da Lyra Valkyria, né, e de outras tantas lutadoras. A própria Io Sky, né, quando ela subiu da NXT, foi colada na Damage Control, né, ela foi colada como personagem da Damage Control, muito elevada na figura da Bayley na época. Cara, a Stephanie Vaquer já foi jogada no teto. E assim, se a WWE não tomar cuidado e eles não puxarem o gatilho e não fazer ela campeã agora, elas podem acabar com o brilho dela, o que é um absurdo. Então, eu sinceramente, ao contrário da Rhea, que eu vejo um sentido de ela ser mega forçada, a Stephanie Vaquer eu tenho muito medo do que a WWE pode fazer, porque a Rhea já está estabelecida, a Stephanie acabou de chegar. Então eu tenho medo de eles tratarem ela como um fogo de palha e depois simplesmente esquecerem ela. Então eu tenho muito medo dessa empurrada absurda que a WWE tá dando pra Stephanie Vaquer. E a Zoe Stark, coitada, né? Tá bom como está, ela tá cuidando do gelinho dela, espero que ela melhore em breve. Alba Fire, do SmackDown. Por favor, force agora. Cara, gente, olha só. Quem lembra da Alba Fire lutando com a Ayla Dawn no Unholy Union, já sabia que ela era uma boa lutadora. Eu cheguei a ver algumas lutas dela na Shimmer, uma época que eu vi 1 ou 2 shows da Shimmer, que é a principal companhia independente totalmente feminina, ou era.
a principal companhia independente feminina nos Estados Unidos. E, cara, ela lutava muito, como Kaylee Ray. Depois ela lutou na NXT UK, ela lutou no Mae Young Classic. Alba Fire luta muito. Ela não luta pouco, ela luta muito. Ela tem extrema qualidade no ringue. Sempre que dão uma pequena oportunidade pra ela, ela mostra isso. E a WWE trata ela como uma jobber. E eu não consigo entender por quê. Porque ela até tem um pouquinho de altura, ela não é muito baixa, ela não é franzina, ela não é fraca. Ela tem uma qualidade. E a WWE não aproveita, simplesmente bota ela como jobber. Pelo amor de Deus, alguém na WWE escute e dá uma chance pra essa menina. Ela merece, ela tem os predicados pra isso. Alexa Bliss. Cara, eu até antes dela voltar, eu teria dito que ela tava forçada, porque ela já estava começando a se miscuir ali com o main event e tal, aí ela sumiu nessa, aí estava começando a aparecer que ela ia aparecer com o Wyatt Six, mas não, ela voltou e colou na Charlotte Flair, e neste sentido dela com a Charlotte Flair, eu acho que tá bom como está, porque eu tô gostando muito de ver essa associação dela com a Charlotte, e ela ajudando a Charlotte a se tornar face, né, e eu acho que tá se tornando uma dupla muito simpática, então quero ver muito a Alexa com a Charlotte. Elas são a dupla perfeita de atletas que têm uma experiência, que podem estar na divisão de duplas e ajudar a elevar outras lutadoras, e depois que elas passarem esse tempo, elas já vão estar com a imagem rejuvenescida, e aí elas podem ir para o main event. Por que não ter uma feud da Alexa Bliss com a Charlotte Flair pelo campeonato principal, seja o campeonato mundial ou o campeonato da WWE? Eu consigo ver isso. Então, eu acho que a Alexa Bliss no momento tá bom como está, mas que no futuro bem que eu gostaria que a WWE desse uma forçadinha nela e elevasse ela no card. Bifeb, pra mim tá bom como está, eu acho que ela tá cumprindo seu papel na divisão de duplas, assim como a Mitin tá aqui. Eu gosto da Mitin, tá? Mas eu vou botar que a Mitin poderia ser mais forçada, que eu vejo mais qualidade na Mitin do que na Bifeb, e eu gostaria de que a Mitin tivesse tido a chance de ser campeã intercontinental na field que ela teve, mas infelizmente ela não. Na verdade, a Mitin ela lutou pelo campeonato dos Estados Unidos, né? Então ela poderia ter tido um title reign como campeã dos Estados Unidos, nunca teve, eu acho que ela merecia isso. Bianca Belair. Bianca Belair. Hogan teria inveja, Bianca. Você teve muitas oportunidades na sua carreira, já fez main event de WrestleMania, já teve várias oportunidades. Hoje você consegue chegar na WWE, apontar o dedo na cara e conseguir uma luta pelo título, né? Ou então, você vai lá, tem oportunidades, luta na Elimination Chamber, ganha a Elimination Chamber. O público, inclusive, já tá enjoando de você. Eu acho que a imagem da Bianca Belair tá um pouco desgastada, o público não tem reagido bem a ela, e a WWE tem, às vezes, soltado ali uns fundamentos, talvez, de uma heel turn da Bianca Belair, mas eu acho que ela tá mega forçada. Eu acho que a WWE poderia, de repente, dar uma ajudada a ela, tornando ela heel, a mesma situação da Rhea Ripley, e aí ela ajudaria a elevar outras lutadoras como sendo a campeã dominante. Ela tem perfil para isso, né? Porque ela tem a força, ela tem a aura, ela tem a potência muscular, então eu acho que... E ela tem os movimentos de absurda amplitude. Ela poderia trabalhar neste sentido. Candice LeRae podia ser mais forçada, eu gosto dela, eu acho que ela é uma boa lutadora. O grande problema dela é que ela é muito baixinha, muito franzina, né? Então, ela lutando contra outras lutadoras fica um negócio meio esquisito. Mas ela tem qualidade no ringue, no cenário independente, quem já viu ela lutando sabe do quanto ela é boa. Então, eu acho que a Candice LeRae merecia uma chance. Charlotte Flair, Hogan teria inveja, né? Não preciso nem dizer nada, né? 14 vezes campeã da WWE, significa que teve 14 chances pelo título, perdeu 14 vezes o raio do título, e ela estava sempre lá no topo, né? Não é a situação agora, né? Nesse exato momento, ela está no cenário de duplas, ela está lá embaixo com a Alexa Bliss, e eu acho que essa dupla das duas está sendo muito boa. Tá sendo muito bom pra Charlotte, e o fato de ela ter se mostrado mais vulnerável e tudo mais, ter falado dos problemas que ela enfrentou, né, das dificuldades que ela teve na vida, eu acho muito legal, muito bom. E isso tem ajudado a Charlotte. Charlotte tá sendo até aplaudida, né, mas eu acho que a WWE tem que controlar a empolgação e não botar a Charlotte pra lutar pelo título tão cedo, porque senão aí a galera vai se voltar contra ela. Chelsea Green. Chelsea Green
podia ser mais forçada, né? Chelsea Green, ela ganhou o campeonato dos Estados Unidos, foi a primeira campeã dos Estados Unidos, perdeu, e ela agora tá começando a ser levada pro main event. Ela, surpreendentemente, tem aparecido no Monday Night Raw, né? Ela apareceu no Raw nesse fim de semana. A gente não sabe se ela vai permanecer. Ela começou uma feud com a Nikki Bella lá na Battle Royale do Evolution, né? Então, assim, a gente não sabe se ela vai se manter no Raw, se ela vai ficar no SmackDown e tudo mais. Mas eu gostaria da Chelsea Green como campeã secundária de novo. Eu acho que ela tem um papel legal e ela luta muito bem, né? Então, a persona legal, o microfone legal e ainda por cima luta bem. Eu gostaria da Chelsea Green sendo mais elevada. Julia, WWE, por favor, force agora. A Julia, eu acho que tem todos os predicados para ser uma futura campeã mundial. Eu acho que tá bom ela estar no campeonato dos Estados Unidos, mas a WWE tem que manter ela nessa pegada. A WWE ela não pode, de repente, se acomodar com a Julia. Me incomoda muito, e inclusive está incomodando a própria Julia, o fato de que não há uma luta ainda marcada para o SummerSlam para o campeonato dos Estados Unidos feminino. Porque, cara, a Julia é muito boa. Ela teria as condições de ter uma excelente luta no SummerSlam. E se eles estão achando que uma luta dela com a Zelina Vega seria ruim, não vai ser por causa dela. Então a melhor opção seria fazer uma luta, de repente, 4 fatais, uma triple threat, bota Chelsea Green no meio, para que a gente possa ter uma luta desse título no SummerSlam. E se você botar a Julia com a Chelsea Green, cara, pode botar a Zelina Vega junto, que a luta não vai ser ruim, porque a Julia e a Chelsea carregam a luta. Então eu gostaria muito que a WWE forçasse mais a Julia, botando ela no card do SummerSlam, porque não botar ela é um atentado contra a luta livre. Jade Cargill, desculpa, mas tu é forçada. Muito forçada. Porque não no sentido de que você teve muitas oportunidades, porque a primeira oportunidade que você está tendo pelo título é agora. Mas você não passou pela NXT. Quando você subiu, você já foi colocada direto no main event, praticamente, lutando contra grandes lutadoras. Lutou na WrestleMania contra a Naomi, numa luta 1 contra 1. E continua nessa field e agora vai lutar contra a Tiffany Stratton no SummerSlam e possivelmente vai ganhar. Tá? Então, assim, pelo curto tempo de desenvolvimento da Jade Cargill, que ela chegou na WWE, acho que em janeiro de 2024, já está nesse nível, e sendo que a qualidade no ringue da Jade Cargill é limitada, tendo que ter oponentes carregando a luta muitas vezes, Jade, tu é forçada pra caramba. Naomi, tá bom como tá. Naomi campeã mundial, excelente persona, excelente lutadora, que continue assim. Nia Jax, forçada. Nia Jax forçada no sentido de que ela foi colocada como a estrela da companhia em alguns momentos, como campeã, sendo que ela era um problema no ringue, né? Às vezes ela machucava as oponentes pela forma como ela lutava e tudo mais. Teve problemas com a Charlotte, que tudo bem, não é as flores que se cheiram em alguns momentos. Mas, assim, a Nia tinha uma personalidade problemática e ainda assim a WWE empurrou ela como um monstro a ser batido. E assim, por mais que ela tenha o tamanho e ela melhorou um pouco no ringue nos últimos tempos, mas a WWE sempre forçou ela e eu acredito que muito em função da ligação dela com a Bloodline. Então, Nia Jax, você é forçada. Nikki Cross pode permanecer como está, como uma manager associada ali da White Six. Piper Niven, eu acho que podia ser mais forçada. Eu particularmente acho que ela tem os predicados para uma campeã secundária. Tá? Não é uma excepcional lutadora, mas quem viu o corpo de lutas dela na Inglaterra e na NXT UK sabe que ela é uma boa lutadora. Tiffany Stratton foi forçada. A Tiffany Stratton foi forçada no sentido de que ela foi jogada no alto. Foi jogada pro alto na companhia muito rápido. Ela chegou na WWE em janeiro de 2024, saindo da NXT, tinha sido campeã na NXT. Ela chegou na WWE em janeiro de 2024, ela já enfrentou outras 5 oponentes na Elimination Chamber, brilhou na Elimination Chamber. Depois ela ganhou o Money in the Bank, permaneceu com a pasta até janeiro desse ano, e em janeiro desse ano ela utilizou a pasta e se tornou campeã da WWE, permanecendo como campeã até agora. Isso tudo em 1 ano e meio de companhia. Então, sim, a Tiffany Stratton ela foi forçada ao topo. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque a Tiffany Stratton é uma excelente lutadora.
ela no ringue é muito, muito, muito boa. Ela no microfone é excelente? Não, ela está aprendendo. Ela ainda tem ali, às vezes, algumas dificuldades, ela tem que pausar um pouco para poder falar e tudo mais. Mas ela no ringue é muito, muito, muito boa. É uma das melhores lutadoras da WWE hoje e ela merece ser campeã. Foi forçada pro topo? Foi. Mas a gente entende que a WWE viu alguma coisa ali e acabou dando muito certo. Podia ter dado muito errado, mas acabou dando muito certo. Zelina Vega, Hogan teria inveja, não preciso nem dizer porquê, né? Pelo amor de Deus. Ai, Jesus, essa aí. Mas vocês têm muito tempo? Ou vocês acham que já demorou muito o vídeo? Vamos só dizer o seguinte, né? Ela não tem menor predicado de ser campeã e a WWE ainda colocou o campeonato dos Estados Unidos dela, tirando da Chelsea Green, que é muito melhor lutadora. Depois a Zelina Vega quebrou o nariz da Chelsea Green numa luta, num chute totalmente imprudente. Ela não fez nada com esse campeonato, aura zero, reação zero do público, até que efetivamente a WWE desistiu dela, colocou o título na Julia e agora ela tá servindo mais para elevar a Julia. Então, sinceramente, assim, por ela ter sido elevada sem ter uma mínima condição para isso, Zelina Vega teria dado muita inveja ao Hulk Hogan. E a galera da NXT é meio difícil da gente classificar, né? O que a gente pode dizer? Dessa galera aqui, ó, a gente pode pegar essas lutadoras, Adriana Rizzo, Ariana Grace, Brinley Reese, toda essa galera aqui, Fallon Henley, a gente pode deixar como está. A Fallon Henley eu acho que poderia ser mais forçada, porque eu gostaria de ver ela no main roster junto com a Jasmine Nix, né? Jasmine Nix tá aqui, as meninas do Fatal Influence. E a Jacy Jane, eu queria muito que a WWE forçasse levando ela pro main roster, tá? Apesar de que ela tá bem forçada agora por ser campeão da NXT e campeã da TNA, eu acho que a WWE deveria simplesmente tirar esses dois títulos dela e mandar ela pro main roster junto com o Fatal Influence e fazer essa pequena stable aí, dar uma dominada na WWE como a Damage Control fez alguns anos atrás. A Izzy Dame, pra mim, tá bom onde está, tem como está. Apesar de que ela teve uma boa luta, acho que foi no Great American Bash. Jada Parker tá bom como está. Georgine Grace, por favor, WWE, force agora. Leve ela pro main roster pra ontem. Carmen Petrovic, pra mim tá bom onde está. Kelani Jordan, por enquanto, tá bom onde está. Lash Legend, por favor, WWE, force agora. Ela demonstrou uma extrema qualidade naquela Battle Royal no Evolution. As lutas dela na NXT são bem interessantes, as poucas lutas que eu vi. Eu tô começando a acompanhar um pouco mais a NXT, ainda não em condições de fazer resumos, eu sei que tem gente que me cobra, mas eu tenho gostado da Lash Legend, eu acho que a WWE deveria forçar ela um pouco mais, de repente fazendo ela se tornar campeã da NXT. Lola Vice podia ser mais forçada, eu vejo uma qualidade nela. Nikita Lyons podia ser mais forçada, as poucas lutas que eu vi dela, ela podia ser mais forçada, podia subir, voltar da Evolve pra NXT. Sol Ruka, por favor, WWE, force agora, leva essa menina pro main roster. É muito boa, é espetacular. Tira esse campeonato norte-americano dela. No mínimo, dá o campeonato da NXT pra ela. Faz ela derrotar a Jacy Jane, mandar a Jacy Jane pro main roster. Fica um tempinho com o campeonato da NXT e depois sobe. Porque essa menina aí é uma futura estrela da WWE. Uma excelente lutadora. Tia Hale, por mim, tá bom onde está. O Andy Chu, por mim, tá bom onde está. Tatum Paxley, cara, eu tô gostando dessa persona meio esquisitona da Tatum. Acho que podia ser mais forçada. De repente, ela poderia ser aproveitada aí, quem sabe, de repente ganhar o campeonato norte-americano, da NXT, quem sabe, né? A Zarya, eu também acho que podia ser mais forçada. Eu acho a aliança dela com a Sol Hulk interessante. Também poderia ser uma desafiante ao título norte-americano da Sol. A Rain Sinclair, tá bom como tá. Tá sendo, acho que a única luta que eu vi dela, ela foi usada como jobber. E a Blake Monroe, por favor, a WWE force agora, né? Pra ontem. Essa menina tem que ganhar todos os accolades, né? Todos os títulos possíveis e imagináveis na NXT e depois subir rapidamente pra WWE. Porque a nossa antiga Mariah May da AEW, Blake Monroe, é muito boa. Então eu acho que a WWE tá marcando bobeira. Eu acho que ela tem que subir muito rápido pro main roster. Bom, galera, essa foi a minha lista das meninas, né? O pessoal tava cobrando, e a tier list das meninas, como é que vai ser? Tá aí, fiz a tier list das lutadoras e eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aqui embaixo quais são as lutadoras que vocês moveriam de prateleiras. Eu tenho certeza que vocês têm opiniões muito fortes sobre algumas delas. Então, por favor, coloque aqui embaixo.
E não deixe de assistir todos os nossos outros vídeos, maratonando-os, para que o YouTube continue a divulgar o nosso canal. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Um grande abraço. A gente se vê hoje à noite, 9 horas da noite, na live do SmackDown. Devo abrir a live um pouquinho antes. A gente se vê, então, do outro lado. Não deixe de ver os nossos vídeos. Um grande abraço. Até a próxima.